Essa imagem é da cidade de Belém, que significa Casa do Pão. É uma cidade palestina, localizada na parte central da Cisjordânia, o local onde nasceu Jesus de Nazaré. Belém foi também, antes de Jesus, terra natal do rei Davi, e o local onde ele foi coroado rei de Israel. Localiza-se numa zona montanhosa do antigo reino de Judá. José e Maria viviam em Nazaré, porém viajaram para Belém para o censo, e como não acharam vaga em nenhuma hospedaria, Jesus nasceu em Belém, antes que a família voltasse para Nazaré. A Unesco inscreveu o local do nascimento de Jesus como patrimônio mundial, por ser um local identificado com a tradição cristã. Um ramo de oliveira, colhido em 2011 por Frei Inocêncio, no Monte das Oliveiras, cobriu toda a sua encosta. O Monte das Oliveiras é sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos. Neste monte, Jesus teria transmitido alguns de seus ensinamentos, e à vista dele se vê a cidade antiga de Jerusalém e o Monte do Templo. No Monte das Oliveiras está o jardim do Getsemane, onde Jesus rezou e chorou na noite em que foi preso. O ramo de alecrim foi colhido por Frei Inocêncio em 2011, na cidade de Tiberíades, que está às margens do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades. O alecrim é um arbusto encontrado na zona do Mediterrâneo e se desenvolve em terrenos secos e rochosos. As suas flores são azuis e exalam um aroma muito agradável. Segundo alguns relatos, o alecrim tem uma origem divina, porque teria aparecido pela primeira vez perto do estábulo onde nasceu Jesus, no local onde Maria jogou a água do banho de Jesus. A água. Essa água, que significa vida, renovação, purificação, foi trazida do Rio Jordão por Frei Inocêncio. O Rio Jordão está na parte oriental de Israel e é o principal rio da região. No Rio Jordão teve início a conquista da Terra Prometida. Jesus foi batizado por João e assim teve início o ministério de Jesus. O Jordão era e ainda é uma fonte importante de água para Israel. Jesus viveu algum tempo em Cafarnaum, uma pequena cidade junto ao mar da Galileia, e pregou em muitos lugares na região do Rio Jordão. As pedrinhas foram encontradas no Monte Sinai por Frei Inocêncio. O Monte Sinai, ou Monte Horebe, significa Monte de Moisés, situado na península do Sinai, no Egito. É uma região considerada sagrada por 3 religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. No pico do monte encontra-se a pequena capela da Santíssima Trindade, onde se pensa que existiria a sarça ardente, que foi a revelação de Deus a Moisés. As conchinhas foram trazidas do Mar da Galileia por Frei Inocêncio. O Mar da Galileia, também chamado Lago do Genezaré, é um extenso lago de água doce localizado no norte de Israel. É o maior lago do país e tem comprimento de cerca de 19 quilômetros e largura de cerca de 13 quilômetros. O seu afluente principal é o Rio Jordão. Junto ao Mar da Galileia, grande parte do ministério de Jesus
ocorreu nas margens desse lago. Naqueles tempos, havia uma faixa de povoamento e muito comércio e transporte por barco, mas também era uma região mais pobre do que a Judéia. No mar da Galileia, Jesus andou sobre as águas, e os escritos evangélicos descrevem que Jesus recrutou 4 dos apóstolos, o pescador Pedro e seu irmão André, e os irmãos João e Tiago, além do famoso episódio evangélico do Sermão da Montanha, de acalmar a tempestade, alimentar 5.000 pessoas e muitos outros episódios. A terra vista aqui veio da cidade de Nazaré, trazida da visita de Frei Inocêncio. Nazaré era no tempo de Jesus um pequeno povoado. A cidade se tornou famosa porque o arcanjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, e em Nazaré a Santíssima Virgem disse sim ao anúncio do arcanjo. Em Nazaré foi onde a Sagrada Família, composta por Jesus, Maria e José, viveu. Nessa cidade, Jesus Cristo viveu toda a vida oculta, até que desse início à vida pública. Ao iniciar sua missão publicamente, ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, e até a sua morte foi conhecido como Nazareno, apelido que assinalou os primeiros discípulos judeus que se tornaram cristãos. Em Isaías encontramos que do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Os anjos, mensageiros de Deus, sempre comunicadores da Boa Nova, trazem às vezes uma faixa com a frase "Glória a Deus nas alturas". A estrela guia, a estrela de Belém, guia, luz, ideal, sentido, orientou os reis magos quando Jesus nasceu. Os animais, burro, boi, galo e ovelhas, o feno, a gruta, a natureza em harmonia com o ser humano e Deus, representam a simplicidade do local em que Jesus nasceu, e quem acolhe o homem, acolhe a Deus. Pastores, depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saberem do nascimento do Salvador. Os pastores também simbolizam a humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas. Os reis magos eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Os reis magos, em uma interpretação mais recente, são lembrados como um símbolo da união dos povos. Gaspar, o negro, Melchior, o branco, e Baltazar, o asiático. Oferecem os presentes. Ouro significa a realeza, era um presente dado aos reis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Dando este presente a Jesus, os magos reconhecem que o menino é divino. E a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético. Anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado será eterno. José, o esposo, o companheiro,
o pai, o homem que ama, trabalha, é responsável, o homem que respeita, que sustenta, que orienta, o homem de oração, que ensinou a Jesus uma profissão, a de carpinteiro. José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. Maria, a esposa, a mãe, a companheira fiel, pura, digna, cumpridora da vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. A mulher que educa, ora, medita em seu coração os mistérios da maternidade. É toda doação e dedicação. A manjedoura, com palhas em um curral, é o local escolhido por Jesus. O menino Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para dar uma vida pela humanidade. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Assim forma-se o presépio, palavra que significa estábulo ou curral, ensinado a todos nós por São Francisco de Assis. Em 1223, o construiu na Itália, pela primeira vez, na floresta de Grécio, na região do Lácio. Francisco queria que as pessoas visualizassem e se sensibilizassem, e assim facilitar a meditação da mensagem evangélica do conteúdo do mistério de Jesus Cristo, que nasce na pobreza, na simplicidade, para fazer as pessoas mais humanas. Filho de Deus, irmão de todos os seres vivos, harmonizado com o universo. Todos os homens nascem iguais, pela sua origem, pelos seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. E ainda, no presépio se honra a simplicidade, se exalta a pobreza, se elogia a humildade. Na pobreza do presépio, meditemos sobre o mistério da encarnação, buscando encontrar-se com o verdadeiro Deus, que se faz humilde para nos ensinar que a maior riqueza não está naquilo que se tem, e sim naquilo que se é. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus, representada na fragilidade de uma criança. A partir do século XIV, a montagem de presépios pelo Natal tornou-se tradição na Itália e foi passando para o resto da Europa. Em meados do século XVIII, o rei Carlos VII de Nápoles passou a ser rei da Espanha e promoveu a difusão dos presépios em todo esse país e depois na América. De Portugal, o presépio chegou ao Brasil colonial como elemento da catequese e foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta. Essa é a mensagem de Natal de Frei Inocêncio Roça. Fazer presépios é unir mundos, o mundo animal, os seres humanos e o mundo mineral, pedras e presentes se unem na contemplação do nascimento de Jesus.